Cidade, com Sérgio França. Olá, meus amigos e amigas de todo o Brasil. Meus amigos do meu estado, Pernambuco, prepare-se. Aumente o volume de sua TV e grite junto comigo, Pernambuco. Eu quero é bronca! Anote o WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela. 81996777828. Mande problemas pra gente, mande broncas pra gente. Mas antes, deixa eu dizer pra você que é sempre muito bom ter o Samir Abuana, com suas entrevistas espetaculares. A gente aprende cada dia mais sobre saúde e determinados assuntos e etc e tal. Samir Abuana, de segunda a sexta, de 1 da tarde às 2 horas da tarde. Agora anote o nosso Facebook Broncas da Cidade na tela, facebookbroncas.com. Anote a nossa linha de comunicação, o nosso e-mail, broncasdacidade@gmail.com. Eu sou Sérgio França, esse é o autêntico, o original, o número 1, Broncas da Cidade, que está no ar. Broncas da Cidade. E na abertura do programa, eu gostaria de chamar a atenção sua. A sua atenção, você que anda envolvido com drogas, você que se acha esperto, você que se acha que vai chegar muito longe, você que vende drogas, para você que acha que é o bambambam, quando você se envolve no mundo do crime, das drogas, o caminho é muito curto. Será que você tem amigos de verdade? A pessoa que você mais fere quando você se envolve com drogas é a pessoa que te ama de verdade, a sua mãe. O repórter José Disseu preparou um texto para você e eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto que vem a seguir. Coloca no ar. Às vezes pensamos que a vaidade, a ambição, o dinheiro nos leva para um lugar melhor. Pensamos que a vida do crime compensa, nos faz querer ter mais do que já temos. O que nós estamos dizendo aos nossos filhos é que eles sempre estarão ao nosso lado. Enquanto você se divertia com seus amigos, sua mãe estava orando, pedindo a Deus que lhe protegesse. E quando você chegava em casa, no dia seguinte, muito drogado e bêbado, sua mãe dizia: "Meu filho." E com os olhos cheios de lágrimas. E você nem aí para ela, dizendo: "Está certo, mãe." No dia seguinte, ela recebe uma ligação. Seu filho acabou de morrer. E com palavras pequenas, ela diz: "Meu Deus, o que vai ser de mim?" Cadê seus amigos? Cadê seus amigos que você tanto dizia que estariam ao seu lado? Veja quem está aqui, ao seu lado, agora. Chorando por você, sou eu, filho. A mãe diz: "E agora? O que vou fazer sem meu filho?" Lembre-se, mãe é aquela que mais lhe ama e que sempre estará ao seu lado. Não valorize quem não lhe dá valor. Diga sempre para sua mãe: "Eu lhe amo", antes que isso jamais possa ser dito. E é isso que cabe a você pensar se é isso que você quer para você e para sua família. Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia, ROCAM, em ação conjunta com o NIA e GE ROCAM,
foi detido o mequetrefe Josenildo, de 32 anos. E com ele, 152 pedras de crack e a importância de R$ 43 já no bolso. O ponto de drogas foi debelado em Caruaru, na rua Severino Otávio, no loteamento Severino Afonso. Parabéns aos bravos homens do 4º Batalhão de Polícia Militar de Pernambuco. O pessoal do 8º BPM fez uma apreensão de armas de fogo ao realizar rondas com abordagens na BR-232, no setor Malhadeira. O cidadão ia nessa moto aí, tentando assaltar os outros. Foi avisado a polícia e quando a polícia tentou abordar, ele simplesmente sentou o dedo nos policiais do 8º Batalhão, mas acabaram todos na delegacia. O condutor, que é menor de idade, estava com esse revólver aí, ó, espólio de fazer defuntos, e atirou na polícia sem mais nem menos. Armas, drogas e material de roubo. 4 feridos e mais de 14 detidos, num total de 18 malas. Em primeira mão, operação nessa madrugada em Barra de Serinhaém, resultado até o presente. A operação trouxe aí Litoral Seguro, Litoral Sul Seguro. Essa quadrilha é responsável pela prática de vários homicídios com requintes de crueldade na região, inclusive com o esquartejamento das vítimas. Participaram da operação o GAT, a ROCAM, o Núcleo de Inteligência, olha aí, o caminhãozinho lotadinho, foi lotando. Malhas da Lei, Polícia Civil, Canil, GTA, o Grupo Tático Aéreo, o CIOSAC, a Força Volante, os GATs do 14º e 31º Batalhão de Polícia com a Força Volante da Dinterum, de Caruaru, do Agreste. Parabéns aos homens bravos. Esse que está na caminhonete baleado aí no chão é o chefe da gangue, o Nenda Baixa. Ele trocou tiros com a polícia e foi atingido com 3 tiros nas costas. Está no Hospital Otávio de Freitas e poderá ficar paralítico. É isso que eu falo, a mensagem foi bem clara. A mensagem foi clara. Você só tem 2 caminhos, ou 3. O presídio é um deles. O segundo caminho, ficar numa cadeira de rodas para o resto de sua vida. E o terceiro, a morte. Você escolhe qual deles você quer para você. Pense bem antes de fazer isso. Após receber informes sobre tráfico de drogas no Alto do Eucalipto, o GAT do 11º Batalhão 11 de Ouro, juntamente com o efetivo de motos, realizaram um deslocamento ao local e na escadaria se depararam com 4 mequetrefes suspeitos. Os mesmos, quando visualizaram a polícia chegando, tentaram fugir para não serem capturados. Ao serem abordados, foram encontrados 210 bigs de maconha e R$70 em dinheiro proveniente da venda de tóxico. Após novas diligências, foram apreendidos mais 1,4 kg da maconha. Os suspeitos, os mequetrefes: Epitácio Cavalcante, de 22 anos, Felipe Brito, 18 anos, Leandro da Silva, de 22 anos, Sérgio da Silva, de 20 anos. Os mequetrefes foram encaminhados para a central de flagrantes e todos enviados para o Muro de Borracha. Policiais do 23º BPM, diante do levantamento feito pela 3ª Companhia de Investigação, pessoal do Serviço Reservado, em conjunto com Malhas da Lei, na manhã, nas primeiras horas desta manhã, sob o comando da capitã Mirelli, foi realizado diligências na fazenda Água Branca, em São José do Egito, sendo apresentado em poder de Ivo Alves de Souza, natural de Paraíba. Já tem pouco bandido aqui, ainda tá vindo mais. Um revólver calibre 38, olha aí, ó, sem registro, com 4 munições, carregado. Foi todo mundo autuado na DP de São José do Egito. Policiais militares do 24º BPM trabalharam na alta e estão no combate permanente a criminosos. O mequetrefe Juanderson Mateus de Abreu, vulgo o Mancha, 18 anos, foi preso por receptação de veículo roubado pelo efetivo do GAT do 24º BPM. Quando o pessoal encostou, berrou. Ela é roubo. Ele já esteve preso em alguns dias por ter participado de vários homicídios, roubo e estupro na cidade de Santa Cruz e Brejo da Madre de Deus. A gente chega, fica, cara. Como é que... Bota a cara desse mequetrefe aí, tava na rua. Olha só a ficha do meliante. Homicídios,
roubo, estupro em Santa Cruz, Brejo da Madre de Deus. Agora, estava em companhia também de um menor, que já era detido lá da FUNESE. Ah, me poupe, rapaz! Anote aí o WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela, 81996777828, aqui. Anote o nosso Facebook Broncas da Cidade também na sua tela, Facebook Broncas da Cidade, ali. Anote com a gente o nosso Gmail, aí na sua tela, broncasdacidade@gmail.com. Ali, vem comigo, o repórter Paulo Dias tem problemas. Bota, Paulo Dias! Aqui com o senhor Renato José da Silva, ele é aposentado e tem denúncias para o Broncas da Cidade. Meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa, a minha bronca é sobre o mercado de afogados. Não é nada contra a administração, agora é sobre as bicicletas que circulam dentro do mercado dia de feira. Não é mole, você está fazendo as compras, a bicicleta está batendo em você. Então, eu peço encarecidamente ao setor da administração que dê uma fiscalização sobre isso, proíba, bote uma barra do lado de fora, porque manda deixar sua bicicleta presa, não está circulando com ela dentro. Na hora que você está fazendo compra, eu mesmo estava com minha esposa comprando queijo, tem o camarada passa com a bicicleta, bate. Quando bate, pede desculpa. Desculpa, você não vai esquentar com aquilo, mas fica um negócio, não é a primeira vez, já aconteceu diversas. Se não quiser, aproveita a oportunidade para dizer, dia de feira, dia de sábado e dia de sexta e dia de sábado é superlotado, cheio de bicicleta, fica impossível para a gente estar fazendo as compras. Pode acontecer até de uma pessoa idosa ter sido batida por uma bicicleta dessa de carga e sofrer um acidente grave. Exatamente, aí justamente não é eles pedalando. Precisa se entender muito bem disso, mas eles vêm empurrando, na vexame bate de pé. Comigo mesmo já aconteceu, eu deixei para lá para não estar criando um caso pior, mas porque isso aí é um setor que eu acho que a administração tinha que dar uma fiscalização. É só sobre isso que eu tenho, e mais nada. Muito obrigado pela oportunidade e um bom dia para todos. Do Hospital da Restauração, Paulo Dias para o Broncas da Cidade. E se você tem denúncias, pode procurar o repórter Paulo Dias, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 9, lá na emergência do Hospital da Restauração, na sala de imprensa. Mande problemas pra gente. Agora tem no ar a nossa participação especial, que é do nosso público através do WhatsApp. Linha Vermelha, bota no ar. Alô, Sérgio França, em Paulista, audiência comprovada. Broncas da Cidade batendo um recorde de audiência. Eu quero é bronca! E tome bronca, tome bronca! Aê! Ajude Sérgio França a comprar o leitinho das crianças de segunda a sexta, das 14 às 14h30, canal 22. Fazendo a diferença sempre. Muito obrigado a você que acredita no Broncas da Cidade. Broncas da Cidade, com Sérgio França. Aí você pode ligar para os seus amigos, para as suas amigas e falar, olha, tem um Broncas da Cidade, que é todo dia de segunda a sexta, das 14 às 14h30. Vai indicando o nosso programa e aí eu sinto prazer toda tarde estar com vocês. É por isso, ó, que tem tanta gente chateada com a gente, ó, sem fazer muito esforço, entendeu? Só no blá, 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 com os meus amigos, são telespectadores, as minhas amigas, né? Sempre muito bom. Eu não tenho telespectador, não. Nem tenho telespectador. Eu tenho amigos e tenho amigas que me assistem, né? Essa é a verdade. Bom, deixa eu falar para vocês do quadro que está fazendo o maior sucesso, que é o quadro Delegado Cidadão. Coloca no ar a vinheta Delegado Cidadão, por favor. O Delegado Cidadão, ele tem o objetivo de esclarecer a comunidade, a sociedade, né, as dúvidas que vocês têm, aproximar a Polícia Civil também, que hoje tem uma outra mentalidade, né, da população no geral. E cada dia um delegado tira as dúvidas do que acontece. Hoje o nosso convidado é o Dr. Guilherme Mesquita, ele que foi chamado para o programa para nos ajudar. E, doutor, tem uma pergunta muito interessante que acontece no dia a dia das pessoas, né, nos bairros, no trabalho. E a pergunta diz assim, é do Clebson. Fui chamado de negro safado. O que o delegado pode fazer? A gente tem que entender que esses crimes, na realidade, são crimes, existe ação pública condicionada e incondicionada e ação privada. Esses crimes esses vitupérios, essas ofensas de negro safado, quando ele se dirige realmente à raça, e nesse caso específico à cor, negro safado, ele está dentro de uma qualificadora.
né? Está dentro de uma qualificadora com um aumento potencial para a pena daquele que transgrediu a lei. É ir até uma delegacia de polícia, registrar o boletim de ocorrência, se possível, falar diretamente com o delegado e daí o delegado vai intimar esta pessoa e tomar as providências devidas. Se o fato constitui flagrante delito, ele deixa de ser crime de menor potencial ofensivo e passa a ser um crime aonde a autoridade policial deve lavrar o flagrante e daí arbitrar a fiança. Eu agradeço ao doutor Mesquita, muito obrigado. Amanhã outro delegado tira dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, também você pode passar a sua pergunta para o nosso e-mail. É o broncasdacidade@gmail.com. Ontem nós temos o quadro Ajuda Solidária. Coloca no ar, por favor. Preste muita atenção na história que o repórter Fernando Torres foi buscar para a gente às pressas de uma senhora que estava numa situação tão difícil, está. Coloca no ar um pouco da matéria. Problemas de saúde e não pode caminhar, não pode andar, está necessitando de uma cadeira de roda. Dona Helena Maria, o que é que está acontecendo com o seu esposo, o senhor Moacir Guilherme de Lima? O problema que está acontecendo é que eu estou precisando de uma cadeira de roda para andar com ele para o médico, ele não tem visão, perdeu a visão, tem osteoporose, artrite, tem mal de Pax. E eu é quem age tudo para ele só. É primeiramente dele, segundo eu, para tomar conta dele. E eu já vi toda doída, eu também estou precisando de andar. Essa história nós vamos conhecer daqui a pouco e se você puder ajudar, a gente vai realmente agradecer pela sua ajuda. Mas antes, deixa eu falar de saúde de primeiro mundo com preço popular. O Dr. Rosa, ele cuida não só de mim, como da minha família. Muito obrigado, Dr. Rosa, pelo carinho de toda a minha família, o atendimento na ProCenter, né? A ProCenter que abre de domingo a domingo, a ProCenter faz o diferencial, tem rede de laboratório própria, né? E aí ele consegue fazer o pilim-pim-pim, porque esse sim ajuda a humanidade. Esse gosta de ser gente, de ajudar o próximo. Coloca no ar a ProCenter. A ProCenter está salvando vidas. Na hora em que você mais precisa, é possível contar com medicina de primeiro mundo a preços populares. A ProCenter conta com uma ampla variedade de especialidades e laboratórios próprios. A ProCenter conta agora com uma clínica oftalmológica aberta aos sábados, diversos modelos de óculos e tudo a preço popular. Lentes de contato estética das melhores marcas e nas diversas cores verde, azul e outras tonalidades. ProCenter, salvando vidas. Conte com a ProCenter quando o assunto é a sua saúde, prazeres e região metropolitana. Esse é o Broncas da Cidade. Anote o WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela. 81996777828. Atenção, Pernambuco. Prepare-se para gritar. Aumente o volume de sua TV e juntos... Eu quero a bronca! Vamos já! Roda! Apresentando Broncas da Cidade com Sérgio França. Esse time entra em campo. Falando de futebol, analisando as principais notícias e acontecimentos desse universo da bola. Aqui não tem impedimento e nem bola na trave. Tem coisa muito interessante pra gente falar. E tem futebol pra